Jesus te ama e é por isso que nós estamos aqui, porque amamos você. Cristo ama você através do meu coração. É um dia especial. Nós estamos aqui falando, comemorando uma data muito importante para a cristandade. Um dia especial como esse, em que toda a comunidade cristã celebra a morte, a paixão de Cristo. Nós sabemos que Cristo não morreu neste dia, não tem uma data fixa, a Bíblia não diz, mas nós sabemos que Ele morreu. Nós sabemos que Ele passou uma semana toda de muito sofrimento, mas também morreu sim, mas ressuscitou. Glória a Deus. Se vocês já estão gostando do tema, estejam curtindo, estejam também compartilhando, para que outras vidas tenham um verdadeiro conhecimento. Está falando aqui sobre todos os dias que Cristo passou, até o dia da sua morte, também ressurreição. Curta, comente, diga a sua opinião acerca, do que você entende como sacrifício na cruz, como sacrifício de Jesus por você. Deus abençoe a todos, em nome desse poderoso Deus chamado Jesus. Fique atento ao vídeo até o fim, não nos abandone, fique até o fim, Deus vai falar ao seu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família no dia de hoje.
acerca da palavra que está sendo aqui ministrada, como em João 19, de 17 a 30, e Lucas 23, de 26 a 46. Não deixe de estar lendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver que o começo ali da crucificação do Senhor é a sua chegada ao Gólgota. Ali nós podemos ver que todos os condenados naquela época, eles eram desnudos. Tiravam deles suas vestes e eram verdadeiramente crucificados nus. Entretanto, nós sabemos que o costume do judeu, o judeu tem muito pudor com seu corpo. E ali eles faziam o quê? Mandava pessoas, membros do Sinédrio, inspecionarem para que a lei que eles já tinham determinado que os judeus estariam, os judeus que fossem condenados não estariam totalmente desnudos, mas estariam usando uma espécie de tanga para cobrir suas partes íntimas. E assim eles fizeram, inspecionaram e viram que realmente estava tudo de acordo, Aquela morte estava de acordo. Aquela morte por você, por mim, estava de acordo. O sofrimento de Jesus estava de acordo. Todo o sacrifício de Jesus estava de acordo, conforme como tinha que acontecer. Exaltado seja o nome do Senhor para essa hora, para aquela hora ele veio. Quem dera livrar o nosso Jesus daquela hora, daquele martírio, mas para aquela hora ele veio, para essa hora que temos lido aqui neste momento, que já deixamos os textos da sua palavra, para essa hora ele veio. Então nós temos que entender que foi necessária aquela morte dolorosa naquela cruz, que era considerada uma das piores mortes e era para bandidos da pior estirpe, da pior espécie, pessoas realmente más, pessoas ruins, pessoas de caráter duvidoso, de caráter mau, de natureza, de personalidade má. Então eram esses que eram comprovados que fizeram coisas horríveis na sociedade judaica e ali eles eram condenados, presos, condenados, mortos. Mas o nosso Jesus, o que foi que ele fez? Jesus, o que foi que o nosso Jesus fez? O nosso amado Jesus fez. Ele só fez o bem, mas era necessário que tudo aquilo se cumprisse. A cruz ali eram vários tipos, E aquela cruz foi a cruz que foi Jesus colocado. Ela tinha uma haste, vertical, e ali era colocada uma outra haste atravessando, aquela haste vertical, que seria o quê? Uma espécie verdadeiramente, uma espécie também de cavalete. E também o condenado era erguido, ele era erguido por meio de cordas, como você vê nos filmes. O corpo ficava apoiado por essas amarrações. Então amarravam o condenado e ali puxavam os seus braços e prendiam naquela haste, impedindo que assim ele caísse ao solo, porque suas mãos provavelmente seriam rasgadas. O peso corporal fazia com que os ferimentos das suas mãos, na verdade, aqueles pregos ali cravados, viessem a rasgar seu pulso, viessem a rasgar, e viessem a cair. Então eram amarrados para que ali sofressem, mas que não tivessem aos olhos dele o dano de caírem, eles terem que colocá-los novamente. Mas logo muitos desenvolviam dores atrozes, eram convulsões que eles sentiam, tinham febre de imediato, devido a tudo aquilo que estava passando, os tormentos, as ondas de dor insuportável. Eram dores, verdadeiramente dores insuportáveis que eles sentiam ali naquele momento, e era a pior morte possível. Era um suplício, verdadeiramente um suplício infame, como já falamos, a forma mais desonrosa de morte. Era uma morte degradante, era extremamente dolorosa. Jesus passou, minhas irmãs, meus amigos, meus irmãos em Cristo, as suas últimas horas de vida terrena, suportando dores indizíveis, dores atrozes. Nós não temos como imaginar a dor que ele passou, e tudo isso foi por você. Friso você, depois também eu digo eu,
porque foi por mim e por você. Se só existisse você, ele teria feito isso. Se fosse só eu existente na terra com pecados, ele teria feito o mesmo por mim, mas ele morreu por toda a raça humana, todos, ele morreu por todos. Infelizmente, nem todos o recebem como Salvador. Como Salvador, não reconhecem o seu sacrifício, muitos fazem piadas com o nome de Jesus, é tanta coisa que nós nos sentimos tão tristes muitas das vezes, mas ele mesmo disse que tudo que falarem contra ele será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqueles pregos entravam rasgando os tecidos do seu corpo, rasgavam os tecidos ali, e nervados aquela parte dos nervos dos pés, também dilacerados, crucificando assim o crucificado, assim sentia dores, né? Naquela cruz, sentia dor naquela cruz. Jesus sentiu dores horríveis, como já falamos, naquela cruz, e se contorcia de dor, mesmo preso ali, àquela cruz. Os condenados, na verdade, começavam a dizer aos seus algozes, aqueles que estavam crucificando ali, toda aquela organização política, né, que incriminou aquele homem, aqueles homens, e eles ali, quando eram crucificados, blasfemavam, xingavam, diziam coisas terríveis, maldições, lançava sobre aqueles que tinham, né, colocado eles ali na cruz. Mas Jesus foi tão diferente. A resposta de Jesus mostra o verdadeiro caráter, o sublime caráter do nosso Senhor Jesus. Jesus não ainda rogava por eles. Jesus rogou por aqueles que estavam executando, pedia que o Pai perdoasse. Você, nós temos pedido que o Pai perdoe a todos que têm nos feito mal. Pensa agora, neste momento, alguém que lhe fez um mal que você realmente não merecia. De todo o bem que você fez, você recebeu esse mal. Perdoe essa pessoa. Diga ao Pai: perdoa, Pai. Eu entrego em tuas mãos e libero. Não conte nenhum dos pecados dessas pessoas, dessa pessoa ou dessas pessoas que fizeram para comigo. Glória a Deus que Jesus ainda fez isso, mesmo no momento de dor, um momento em que todo o mal estava lançado sobre a sua vida. Ali revelava o verdadeiro conteúdo da alma do Mestre. Que conteúdo você e eu, nós temos na nossa alma? Tenhamos esse desejo de estar assim, perdoando todos que possam estar nos ofendendo. Louvado seja o nome do Senhor. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Mas as pessoas que ali estavam crucificando eram pessoas também que tinham prazer em fazer aquilo que estavam fazendo, não simplesmente porque estavam ali sendo obrigados, talvez um ou outro, mas eles eram ruins, eles eram, na verdade, pessoas más, de índole má, uma alma suja. Mas Jesus ali pede perdão por eles. Que sublimes palavras do Mestre. Deixe de pensar em sua dor para pensar nos pecadores e os perdoar. Ele não pensa na dor que está passando, mas perdoa os pecadores. Que nós não tenhamos um sentimento de ódio, de vingança para com aqueles que têm nos feito mal, mas que possamos perdoá-los também. Oh, que palavras sublimes de Jesus. Agora imagine Jesus vendo ali sua mãe, seus amigos. Vê ali a expressão de amargura dos seus olhos, as lágrimas, toda a dor. Ele estava sabendo que esse ser estava morrendo simplesmente por ter feito unicamente o bem. Os seus familiares, aqueles que conheciam, que estavam ali ao pé da cruz e reconheciam o bom mestre, aquele que fez o bem. Imagino como eles não ficaram vendo o seu mestre morrendo, sabendo que ele não fez mal algum para estar contado entre aqueles pecadores. Mas ele estava ali, sim, porque ele estava morrendo por mim. Ele estava ali porque eu precisava da salvação. Ele morreu por mim antes mesmo de eu nascer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu mesmo antes da fundação do mundo.
Glória a Deus, aleluia, ao nome do Senhor. E aqui também nós podemos ver mais uma profecia que vem se cumprir aqui neste momento, que diz assim o texto da palavra de Deus: e, havendo-o crucificado, repartiu as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Mateus 27:35, veio outra profecia a se cumprir. Tudo que a palavra de Deus diz há de se cumprir. Outras já se cumpriram e muitas outras ainda hão de se cumprir. Se você tem uma promessa de Deus que Ele falou ao seu coração, é algo que você sabe que é compatível com a palavra dEle, com a Bíblia, Ele vai cumprir. Não se preocupe. Tenha certeza disso, Ele vai cumprir toda a profecia, toda a palavra proferida pelo Senhor, tudo que está no seu coração que você sabe, veio do Pai. Ele há de cumprir na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então ali eram 4 soldados provavelmente, e eles ali começaram a dividir, dividir o manto, o turbante, o cinturão, as sandálias, mas a túnica estava ali, que era a parte principal das vestes de Jesus, era feita de um tecido, só um tecido, não tinha costura alguma. Então os soldados chegaram a uma conclusão: não, essa daqui nós vamos sortear para ver quem vai ganhar, quem vai ficar com a túnica de Jesus. Eles queriam apenas os bens materiais ali naquele momento que Jesus tinha para oferecer. Eles não entendiam que o que Jesus tinha e tem para oferecer vai além de uma túnica, é a melhor de todas as vestes sobre nossas vidas, a santidade, a pureza, a salvação. É isso que Ele tem para nos oferecer, e ali se cumpre Salmos 22:18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Texto citado ali pelo Davi. Estava profetizando naquele momento, no Salmo 22:18, ele diz: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Espírito de revelação, o Espírito Santo trouxe a essa revelação, e ele falou e veio se cumprir na vida daquele que descendeu da sua raiz, da raiz de Davi. Louvado seja o nome de Jesus. Agora também vem a inscrição de Pilatos na crucificação. Todos que eram crucificados geralmente tinham a tábua acima da sua cabeça, contando, dizendo qual o motivo, naquela parte superior da cruz, qual o motivo da sua condenação. Sobre Jesus ali foi escrito em 3 idiomas: o latim, que era o idioma oficial do governo romano, o grego, o hebraico, na sua derivação aramaica, e dizia o quê? Jesus Nazareno, rei dos judeus. E aqueles homens do Sinédrio se revoltaram: não escreva isso não, mude, bote assim que ele diz, ou ele disse que ele é o rei dos judeus. Que coisa triste, meu Deus, que coisa triste, ele morrendo por eles e eles agindo assim. O que você tem sofrido? Nada. O que eu tenho passado nesta vida? Nada. Em relação ao que o nosso mestre passou, que o nome dele seja engrandecido na sua e na minha vida, na vida de todos que possam estar ouvindo conosco, participando desse estudo neste momento. Então eles foram a Pilatos e pediram que mudasse, mas Pilatos diz o quê? O que escrevi. E Pilatos ali viu uma forma também de zombar daqueles membros do Sinédrio, daqueles membros judeus que faziam parte do Sinédrio. Também vamos ver os 2 ladrões na cruz, 2 malfeitores, homens sediciosos, que eles foram crucificados justamente por causa de coisas erradas que cometeram, pecados reais, verdadeiramente necessitando da punição para os seus crimes, para os crimes cometidos, e a justiça da época era essa, a crucificação. Então eles foram para lá, para o Gólgota, realmente com a sentença bem feita, bem justa
que convinha aos seus pecados. Ninguém merecia morrer de uma forma daquela, mas dentro da lei, como era oficial, então eles tiveram sim que estar ali naquele lugar de dor e sofrimento. Jesus tomou o lugar de Barrabás, era para ser Barrabás. Jesus tomou o meu lugar, Jesus tomou o seu lugar. Ele agora serve, não é, a nós. Ele veio para servir, como ele mesmo diz, não para ser servido, e ele foi até o fim, travando essa batalha e vencendo-a por nós. Aleluia! E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53:12, de muitos, não de todos, porque nem todos vão recebê-lo como Salvador. E ali nós vemos o quê? Que aqueles malfeitores, um à direita, outro à esquerda, e ali um deles começou a blasfemar, não é? Que nós já sabemos, conhecemos, não é? Que era para ele salvar assim, ele que salvou a todo mundo, salvasse também a eles e a si próprio, aquelas coisas todas, né? Na verdade, insultando mesmo ao Senhor. Cadê você, né? Deus, faça alguma coisa. E quantas vezes nós temos ouvido pessoas fazerem isso? Cadê o seu Deus? Né? Deus, nossas famílias, meio da sociedade, até muitas vezes na igreja. Cadê Deus? Cadê Deus? Ele não fez isso, não fez aquilo, não fez na vida do pastor, da irmã, da missionária. Cadê que ele não faz na minha vida? Eles são melhores do que eu? Oh, querido, tem um tempo para todas as coisas, minha irmã. Confie, o Senhor está fazendo. Não diga insultos ao Senhor, não blasfeme contra o Senhor. E aquele malfeitor ali fez e o outro reconheceu que estavam ali porque havia um pecado, mas aquele Jesus nada fez, como está relatado em Lucas 23, de 39 a 41. Mas o Senhor Jesus promete-lhe o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que promessa maravilhosa! Quando passar toda aquela dor, passasse toda aquela dor, todo aquele sofrimento, ele estaria com ele no paraíso. Depois de todas as nossas tribulações, estaremos com ele no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem o quê? As trevas sobre toda a terra. Naquela hora sexta, ou seja, a hora do meio-dia, nós já sabemos, né? Vem acontecer o quê? Um fenômeno extraordinário. Os homens não se importavam com a morte de Cristo, mas a natureza se veste ali naquele momento de luto. Toda a humanidade estava ali. O Senhor estava morrendo por toda a humanidade, mas a natureza vestiu-se de luto. O sol se escureceu até a hora nona, 3 horas de escuridão, de meio-dia às 15 horas, às 3 horas da tarde, prestigiando assim ao seu Criador que agonizava naquela cruz, próximo à morte. E ali tudo se fez trevas, a natureza vestiu-se de luto a favor do Mestre. E hoje, até hoje, muitos não querem saber nada que se refere a Jesus, que ele tem uma vida eterna, não creem, preferem viver na escuridão das trevas do pecado, enquanto ele morrendo, morreu por todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali também se cumpre Salmos, no livro de Salmos, né? O Salmo 22, que diz, ele ali sentindo o peso, né, de todo o pecado da humanidade. Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nós também passamos por momentos assim, que pensamos, não é blasfemar, mas pensar que o Senhor se afastou de nós, que nos desamparou. Ele não nos desampara. E feliz é você, irmão, feliz sou eu, minha irmã, se nós estivermos simplesmente passando pela luta, pela dificuldade, por causa do propósito, a permissão do Senhor para tirar proveito na mesma, para que venha ser o seu nome glorificado e que você se aproxime mais dele, que você cresça
para a glória do nome dele, mas que não seja por causa de pecado. Ele, o Pai, se afastou de Jesus por causa dos pecados, não dele, mas dos nossos pecados. Então que nós não venhamos a pecar, para que o Senhor não se afaste e venhamos a dizer isto: meu Deus, por que me desamparaste? Mas quando você vê, você sabe que você está fazendo tudo na medida do possível, porque perfeição não há diante de Deus, e a luta está ferrenha, você está passando perseguição, coisas que verdadeiramente têm entristecido o seu coração, a sua alma, confie, o Senhor já está indo ao seu encontro, Ele já está prestes a libertar você de toda a dor e de todo o sofrimento, creia nisto. Então, Salmos 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? E rasgou-se o véu, de cima até embaixo. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Os céus, dos céus para a terra, veio a provisão da salvação. Os céus realmente aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus por nós. Então Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não morreu como aqueles simplesmente agonizando, sentindo dores, com uma voz fraquinha, morrendo aos poucos, perdendo a vida e ali agonizando sem força. Ele deu um brado e isso espantou aqueles homens, aqueles soldados que estavam acostumados a ver a morte de muitos ali, mas foi com grande brado que ele mesmo entregou o seu espírito, como ele mesmo já havia dito: ninguém vai tomar a vida de mim, eu mesma dou e dou pelo amor que eu tenho por vocês, eu dou pelo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está sendo agora cumprido o propósito da redenção humana, que vai oficializar-se com a ressurreição do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou.